Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Será que após quase 3 meses de intervenção federal no Rio de Janeiro, a população carioca já está sentindo a sensação de segurança? A intervenção federal assegurou ao interventor, o general Braga Neto, total poder para gerir a segurança pública fluminense, controlando a Polícia Civil, a Polícia Militar, os bombeiros e a administração penitenciária no estado. Apesar dos esforços para reduzir os índices de violência, ainda são significativos os registros de assaltos e homicídios, principalmente nas comunidades mais carentes. Esse é o tema desta edição do Câmara Debate, que conversa com os deputados do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante, do DEM, e Chico Alencar, do PSOL. Eu sou Regina Assunção, a produção é da TV e da Rádio Câmara. Bom, bem-vindos, deputados. Obrigado. Primeiro, eu gostaria que os senhores fizessem uma avaliação desses quase 3 meses de intervenção. Deputado Sóstenes. Bom, eu estive aqui, acho que num debate anterior com o deputado Glauber, colega do deputado Chico Alencar, assim que começou a intervenção. Disse que, naquele momento, a motivação principal para a intervenção, naquele momento, naquela cronologia de tempo, ficava para mim uma interrogação mínima. Passado 3 meses, a interrogação se esclarece de que realmente, ou seja, as Forças Armadas, como bem ficou claro aquele momento, não estava com o planejamento pronto. Esse planejamento foi elaborado ao longo desses 3 meses, foi apresentado a nós, que somos membros da comissão de acompanhamento da intervenção, e de lá para cá nós temos constantes pedidos, inclusive do próprio comandante, o general Braga Neto, para que nós possamos dar celeridade a que seja liberado o recurso. O que tem sido feito até agora é muito tímido. Acho que o trabalho das Forças Armadas tem sido muito mais na inteligência e atuado em especial na questão dos presídios do Rio de Janeiro. Foram os relatórios que nós tivemos, com alguns já resultados positivos, mas com certeza sensação de segurança ao cidadão carioca ainda não pôde ser sentido, até por conta de que o próprio general, nas suas apresentações, disse que só seria possível quando tivesse as Forças Armadas ocupando, junto à Polícia Militar, o policiamento ostensivo no Rio, que por conta do recurso do governo federal não ter chegado até esse momento, lamentavelmente, a efetividade e essa sensação não foi plenamente sentida ao cidadão carioca. Melhoras houveram pontualmente em um ou outro lugar, em especial na questão das penitenciárias, mas ainda está longe do que a intervenção fará em caso de que esses recursos sejam confirmados em breve tempo. Deputado Chico Alencar. Regina, deputado Sóstenes, é importante esse debate, que já é de uma avaliação, já é possível fazer um balanço. E, infelizmente, embora nós apontássemos um erro de origem, um defeito congênito na forma da intervenção, foi decretada tão verticalmente pelo governo, na ânsia, inclusive, de sair da pauta já derrotada de mudanças na Previdência para uma pauta de enfrentamento à violência, que o Brasil inteiro deseja, mas foi feito de maneira vertical. As próprias Forças Armadas, e o general Braga nos disse isso com muita franqueza, não estavam preparadas. A experiência anterior, até de alguns momentos do decreto de garantia de lei e ordem, por exemplo, na Maré, durante 15 meses, não foi positiva. Disse o comandante do Exército atual, general Vilas Boas, que foi uma intervenção arriscada, inócua e perigosa. E no dia seguinte o tráfico armado já estava lá na Maré de novo. E agora ele nos fala sempre, o general Braga, e mesmo o general Richard, que é o secretário de Segurança do Rio, sobre o planejamento, tomar pé da situação, ver como é que está. E aí eu concordo plenamente com o deputado Sóstenes. Os resultados são pífios, a sensação de insegurança até aumentou.
eu vejo com os meus olhos que meninos aprisionados pelo tráfico armado estão mais à vontade ali onde as UPPs foram fechadas ou acabaram, não sei em que lugar elas estão funcionando, e começam a circular. A apreensão de armas, e isso é muito importante, até agora foi ínfima. As mortes de policiais e de civis, entre aspas, de pessoas, inclusive, que não têm a ver com conflito, aumentaram, comparando o trimestre anterior da intervenção. Eu não falo com nenhum prazer sobre essas estatísticas macabras, mas dá uma preocupação enorme, porque, inclusive, uma intervenção assim de curto prazo, sem planejamento, sem discutir mais com a sociedade, que há especialistas, inclusive nas polícias, sobre segurança pública. Eles não foram ouvidos. Então, eu temo que signifique desgaste, sobretudo para o Exército, porque tem gente que fala, cadê o Exército, cadê o Exército? Aí andaram fazendo uns efeitos, demonstração, bota lá uns soldadinhos numa esquina aqui, ali em geral na Zona Sul, aí as pessoas estão caminhando, ficam, ai, que bom, às vezes tiram até fotos. Isso não resolve nada. E tem o problema estrutural de um Estado falido, com sua casta política muito corrompida, parte dela até na cadeia, no Legislativo, no Executivo, no Tribunal de Contas. Isso tudo é um caldo de degradação que a gente tem que superar. E aí é pela boa política. A eleição que se avizinha é uma oportunidade da cidadania escolher melhor os seus representantes. Agora, deputados, o Congresso tem uma comissão externa que está acompanhando essa intervenção. E eu queria saber de vocês como é que está sendo a receptividade do interventor, o general Braga Neto, na prestação de contas. Será que ele realmente está mostrando o que já foi feito para pelo menos o Congresso repassar para a sociedade? Em alguns encontros que tivemos, ele sempre... 3 ou 4? 3, eu acho que foram... Eu não sei se eu pude ir em todos, mas eu me lembro de 3. Ele tem mostrado os resultados, a priori, feito a apresentação, mas mais do que isso. Falar das suas limitações. Ele falado das... Eu queria falar das limitações e feito a nós pedidos para que intercedamos junto ao governo federal para que chegue o recurso, porque sem recursos, por mais que hoje ele já tenha um planejamento, tenha apresentado para nós o planejamento, coisa que ele não tinha quando anunciado a intervenção, ele depende de recursos para melhorar o policiamento ostensivo. E, se bem, concordo também com o deputado Chico Alencar, dessas ações pontuais na Zona Sul, outro dia, deputado Chico, foi eu indo para Caxias, na entrada ali da Washington Luiz, saindo da linha vermelha, eu gastei quase 2 horas, porque uma blitz, sexta-feira, 19 horas na entrada, e ali era o Exército que estava fazendo. Aí você perde 2 horas no trânsito. Lógico, eu prefiro 1000 vezes que tenha uma blitz que dê segurança, mas em horários estratégicos, prudentes, e que nesses horários de rush possa-se ter outro tipo de ação preventiva através de sistema de câmaras e tudo que nós temos no Estado, se estiver funcionando a contento, que seja feito para evitar esse tipo de transtorno. Eu não consegui, aliás, eu fui cumprir uma agenda, a agenda era em torno de 7 horas da noite, eu cheguei na agenda 9h15, por conta de uma intervenção num horário inadequado. Acho que esse tipo de ação não produz o efeito esperado para a segurança pública. A gente vê pontualmente um ou outro lugar fora da Zona Sul hoje, mas muito longe da expectativa do cidadão carioca, dados os números que já o Chico coloca, que corrobora, de aumentos de índices. O que a gente já aguardava que seria assim. A única coisa talvez positiva que eu vejo de tudo isso é de que, com muito respeito, muitos dos que eram contrários, e tenho convicção que não é o caso do deputado Chico, apesar dele ter posição contrária naquele momento à intervenção, que respeito muito, mas muitos achavam que o Exército ia entrar e ia ter mortandade, e graças a Deus dessa vez não foi dessa forma. Acho que eles estão trabalhando com melhor perícia, com melhor tecnicidade, e isso ajuda para quando chegarem os recursos, que tomara que chegue, eles possam desenvolver um trabalho com o mesmo equilíbrio nesta questão de não exagero da força,
quando chegar os recursos para que eles possam fazer com a mesma eficiência. Tá certo, só, deputado, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já para conversar também sobre o papel do Congresso na segurança pública. A gente volta já. O Câmara Debate está de volta e hoje nós estamos conversando com os deputados do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante, do DEM, e Chico Alencar, do PSOL. E o tema é intervenção federal no Rio de Janeiro. Bom, eu queria agora, deputado Chico Alencar, que o senhor falasse também do papel do Congresso na segurança pública, porque a gente não tem uma política nacional de segurança pública. O que pode ser feito além de participar dessa comissão externa? Só uma observação preliminar, Regina. De fato, como o deputado Sóstenes destacou, aquela perspectiva da tropa na rua, tudo que é lugar com tanque, canhão e milico para tudo que é lado, ela não aconteceu e é correto que não tenha acontecido. Entretanto, a política muito letal do confronto, feito por batalhões da PM, alguma retaguarda de exército, ela continua. A Rocinha continua um inferno. O morador lá, que é 99% da população, sem envolvimento nem com as forças ditas de segurança, nem com o crime, ele está vivendo uma tragédia cotidiana. Eu moro em Santa Teresa, que é um bairro central do Rio. Eu nunca ouvi, desde muito tempo atrás, talvez uma década, tanto tiroteio ao longe. Às vezes, quando eu consigo parar em casa, outro dia eu estava vendo o debate do nosso pré-candidato a presidente, Guilherme Boulos, na TV Cultura, aliás, brilhante, e, de repente, São Carlos, Mineira, Coroa, Prazeres e tal, a conflagração nas áreas pobres, que é um tipo de política. E nós temos 55 policiais militares mortos esse ano. Isso é trágico. E mais de 280 civis, que eu estou chamando aqui, de pessoas ou ligadas a tráfico ou não, e aí a bala perdida é sempre encontrada no corpo de alguém. Um outro aspecto também que a gente precisa discutir, o enfrentamento a um poder criminoso maior que o do tráfico armado, que é o das milícias. Impressionante. E que, inclusive, ao que tudo indica, nos tirou nossa querida, amada vereadora Marielle Franco e o Anderson, seu motorista, na ocasião. Então, isso também, houve uma ação, todos aplaudimos, depois vimos que houve uma generalização, estava o pessoal numa festa lá e todo mundo foi considerado suspeito, até aí tudo bem, mas não foi feita nenhuma triagem. Alguns ficaram um mês, creio, dentro da cadeia, o que é uma experiência que a gente não deve desejar para ninguém. E sem ter nenhuma vinculação com essa forma criminosa que precisa ser enfrentada, e ela é mais poderosa, porque ela está imbricada no aparato de Estado, no Legislativo, em alguns setores do Executivo, então é grave. E, por fim, nosso papel aqui é votar orçamento, claro, atender demandas, mas eu sou pessimista em termos de recursos, e o general Braga sempre fala. Outro dia, numa reunião conosco, falou, eu tenho que sair porque eu não sou ordenador de despesas, eu tenho que captar recursos, eu tenho que pressionar lá o governador Pezão, que é um governador em fim de mandato, muito debilitado, muito questionado. Então, depende do recurso federal. Com o governo também muito questionado, fim de governo, olha, é fim de festa, é aquele negócio que às vezes até o cafezinho é frio. Deputado Sóstenes, eu queria também que o senhor falasse para a gente sobre essa expectativa de recursos, porque o governo tem anunciado que está aguardando a votação aqui no Congresso de algumas propostas para liberar recursos, como o fim da desoneração de alguns setores, e essas propostas são polêmicas, né? Deve demorar a ser votado aqui. Eu vejo com muita dificuldade toda e qualquer pauta e votação um pouco mais polêmica daqui até o processo eleitoral. Nós temos uma Copa do Mundo pela frente, tem uma tendência ao trabalho de votações não ser tão célere, né? Nós estamos atravessando, inclusive, na casa, por conta de questões políticas, enfrentando normalmente por parte da oposição uma obstrução constante, e o nosso regimento, lamentavelmente,
ao longo do tempo, não eram meus mandatos, mas foram aprimorados para dar uma facilidade ao processo de obstrução, e isso, com o aumento do número de partidos, cada requerimento, acho que são só de obstrução, são 10. Você tem 1 minuto de orientação por cada partido, imagina-se a nossa morosidade de aprovar. Vejo com muita dificuldade de aprovarmos mais alguma coisa, e acho que o governo tem que se reorganizar com o que tem. E o governo decidir qual é a prioridade realmente, essa intervenção no Rio. E com muita franqueza, o governo federal poder administrar dentro do que tem, o que é possível. Se não é possível chegar lá 1,2 bilhão prometido, que o necessário seria 2 bilhões, mas aí foi um compromisso de assumir 1,2 bilhão. Se não pode, o que é possível para que até as Forças Armadas, o interventor possa se planejar diferentemente com o que tem. O que não se pode tá assumido o compromisso nunca chega, o planejamento está realizado, não pode ser redimensionado porque não se sabe. Então precisa ter uma definição urgente, o que nós esperamos que seja, porque tudo que o colega coloca, e se bem eu sei muito bem a proximidade e o conhecimento técnico do parlamentar Chico Alencar na região da Zona Sul, Rocinha, que é um lugar que eu passo sempre, mas não é muito diferente de Baixada Fluminense, por exemplo, toda essa realidade de tiroteios, de problemas que a gente tem com a segurança. Desde o início, e acho que no primeiro programa eu fiz questão de falar, que o maior problema do Rio de Janeiro é a questão das armas, em especial dos fuzis. Concordo. Tem que ter uma prioridade, e sei que já está no planejamento, buscar de uma maneira efetiva apreender o maior número de fuzis possíveis. Não só fuzis, pistolas, tem várias outras máquinas de destruição, submetralhadores de destruição de vidas humanas, o que é o pior problema hoje do Rio. A questão das drogas sempre foi uma problemática, que nós vamos conviver com ela lamentavelmente, em especial porque o consumo, o maior financiador disso tudo é o consumidor, não é? E que vai estar lá, e é um problema de saúde pública, eu não vejo isso... Não se resolve com proibicionismo. Não, é um problema de conscientização. E nós temos uma prova cabal que é possível, quando se quer trabalhar na prevenção e na organização, foi a questão do tabaco no Brasil. Eu não quero politizar o assunto, mas era muito comum nós chegarmos há 15 anos atrás em salas fechadas e as pessoas estarem fumando. Hoje, se alguém fizer isso, é quase que escorraçado para fora, porque o povo tomou consciência. Acredito, você não estava aqui ainda. Aqui no plenário da Câmara se fumava, aí depois teve uma contenção, se fumava, sabe onde? Ali no cafezinho e na sala de refeições. Nos plenários pequenos também. Tinha até aí colocaram um aparelho para absorver a fumaça. Mas tinha deputados assim muito ativos que não conseguiam segurar. A gente avançou, exemplo para o mundo. Isso, a campanha educativa aí de restrição de propaganda do tabaco Eu no acho Brasil. que esse é um caminho para a questão das drogas, que nós nunca priorizamos isso. E aí a gente pode diminuir a questão da violência pública na questão das drogas com um trabalho parecido ao que foi feito na questão do tabaco. Acho que a gente tem caminhos, tem políticas públicas a serem realizadas e feitas quando a gente quiser encarar o problema de maneira séria e corajosa. Um detalhe, eu não vejo, infelizmente, um avanço, inclusive com o estabelecimento de metas e relatórios para a sociedade feitos pela intervenção em relação, por exemplo, à crucial recuperação de armas. Eu concordo. Isso nas fronteiras, nos portos, aeroportos, em pontos estratégicos, porque eles sabem, dizem até que tem 4.000 AK-47, AR-15, eu aprendi o nome dessas coisas aí terríveis, na mão de traficantes. Das milícias, outro tanto. Se tem esse mapeamento, e isso só é possível com a inteligência, que deve ser a prioridade de uma política de segurança moderna, como é no mundo inteiro, como deve ser, a gente tem que ter metas para enfrentar isso. Senão é confronto o tempo todo. E as munições, quem abastece? Às vezes eu ouço tiroteios, mas tão intensos, eu falei, bom, agora acabou. Dali a pouco recrudesce. Então, parece que é um manancial que implica também outra coisa profunda e difícil. Reforma das polícias. Assim como a política precisa de reformas para tirar
a parte podre dela, que é muito grande, na política institucional, nos partidos, dependente das visões. É saudável termos visões diferentes. Eu e Sóstenes temos posições muito diferenciadas em quase tudo. Mas muito Estamos respeito. vendo aqui que nem... Claro, e com conteúdo. A política, as ideias brigam, as pessoas não vale golpe baixo. E muito menos querer se beneficiar, fazer patrimônio. Na polícia também tem banda podre. E isso precisa ser enfrentado também. Não estou vendo, ao contrário até do que se propalava, pelo menos aí a coisa vai mexer. No sistema penitenciário também. Sistema penitenciário, eu reconheço que agora, Houve. questão de menos de um mês, começou a haver um remanejamento, um controle melhor. A Secretaria de Assuntos Penitenciários sofreu uma intervenção direta, gente que fazia esquema lá de corrupção saiu fora. Tivemos um ex-comandante do sistema penitenciário preso recentemente, Exatamente. ou seja, eu acho que a coisa está um pouco Porque mais sob controle. É uma coisa do Brasil, que é paradoxal também. Quem mais organiza o crime no Brasil é a cadeia. Se pode. Isso é um Incrível, absurdo, vem um de lá absurdo, mesmo, é um né? absurdo. Deputados, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Câmara Debate. Não, obrigado a você, obrigado a cada telespectador, e o que nós todos torcemos, independente de posicionamento ideológico, é que o Rio de Janeiro possa viver em paz e em segurança. É o que o cidadão precisa. E tenho convicção de que se o governo federal se atentar urgentemente para enviar recursos, porque não adianta fazer uma intervenção sem recursos financeiros. Nós teremos nossas baías com maior segurança para impedir que cheguem armas, a Polícia Rodoviária Federal intensificada para evitar que as nossas rodovias cheguem armamento e drogas, e também a questão dos nossos aeroportos. Só entra, o Rio de Janeiro não produz armas nem drogas, entram por estes lugares. E nós precisamos de reforço econômico, para que nós, cidadãos cariocas e do Estado todo, possamos viver em paz e em segurança, é o nosso desejo. E complementando, fundamental, sem o que não haverá paz, segurança e nem justiça. Programas sociais, a população abandonada, a intervenção tem que ser da cidadania atenta, cada um que nos assiste tem que contribuir para essa concepção democrática de segurança, de polícia de proximidade, transparente, e programas sociais para as populações a quem são sonegados direitos básicos, senão a juventude fica presa fácil do crime. Ela tem que ter oportunidades de educação, de cultura, de trabalho na idade adequada. Então, isso também a gente não vê no momento. Programa cenário social acompanhado de empregos, que é a maior crise e o pior estado hoje na geração de emprego. Exatamente. Certo. Mas tem potencial para reverter isso tudo. Tem. É acreditar. Tá certo. O Câmara Debate termina aqui. E eu conversei sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro com os deputados Sóstenes Cavalcante, do DEM, e Chico Alencar, do PSOL. Eu sou Regina Assunção. Este é um programa da rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até mais.